Olá, tudo bem? Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, 5 de abril. Um homem de 25 anos invadiu uma creche particular em Blumenau nesta quarta-feira e matou com machadinha 4 crianças. Após o crime, o agressor se entregou à polícia, de acordo com funcionários do governo de Santa Catarina. A tragédia ainda deixou 4 crianças feridas. O presidente Lula lamentou a tragédia no Twitter. Não há dor maior que a dor de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor, escreveu. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve depor hoje à Polícia Federal sobre os 3 conjuntos de joias que ganhou do governo da Arábia Saudita. Outras 9 pessoas também devem ser ouvidas. A Polícia Federal investiga se Bolsonaro cometeu o crime de peculato ao tentar ficar com as joias, em especial um conjunto avaliado em 16 milhões de reais que foi retido pela Receita Federal em outubro de 2021. O peculato acontece quando um funcionário público se apropria de dinheiro ou bens em razão de seu cargo. A pena varia de 2 a 12 anos de prisão, além do pagamento de multa. Bolsonaro foi intimado a dar esclarecimentos à Polícia Federal na semana passada. Ele voltou ao Brasil no dia 30 de março, depois de passar 3 meses nos Estados Unidos. Além dele, outras 9 pessoas devem ser ouvidas simultaneamente, entre elas 2 auxiliares próximos ao ex-presidente. Em dezembro passado, dias antes de Bolsonaro deixar o Planalto, o gabinete pessoal do então presidente pediu à Receita Federal a liberação do conjunto de joias, mas não foi liberado. O conjunto não foi declarado à alfândega na chegada ao Brasil. Além desse pacote, Bolsonaro recebeu outros 2, com joias presenteadas pelo governo saudita. O primeiro foi recebido pela comitiva do ex-presidente em uma viagem ao Catar e à Arábia Saudita em outubro de 2019. E o segundo pela mesma comitiva de Bento Albuquerque em 2021. Ambos foram armazenados como itens do acervo pessoal de Bolsonaro, em vez de integrar o acervo da União. Após a determinação do Tribunal de Contas da União, os pacotes foram entregues pela defesa de Bolsonaro à Caixa Econômica Federal. O crescimento do comércio mundial registrará desaceleração de 1,7% em 2023, após um avanço de 2,7% em 2022. Os dados foram divulgados pela Organização Mundial do Comércio. A OMC explicou que a desaceleração é afetada por tensões geopolíticas, insegurança alimentar, potencial instabilidade financeira decorrente do endurecimento da política monetária e aumento dos níveis de endividamento. A entidade prevê crescimento do PIB global em 2,4%. Agora, se tratando de América Latina, um relatório do Banco Mundial chamou a atenção. Apesar do bloco estar lidando com a crise provocada pela guerra na Ucrânia, o estudo apontou que ele perdeu a atratividade e tem participado pouco da economia global. Em um relatório anual, a instituição estimou que o Produto Interno Bruto regional deve crescer 1,4% em 2023 e 2,4% em 2024. Muito pouco para fazer progressos significativos na redução da pobreza. Enquanto isso, a inflação média deve cair para 5%, depois de atingir 7,9% em 2022. Uma triste exceção é o caso da Argentina, que recentemente ultrapassou a inflação de 100% em 12 meses. Outros fatores que impactam a economia latino-americana são a queda dos preços das commodities, o aumento das taxas de juros e a recuperação incerta da China, parceiro dominante do continente, exceto pelo México, cuja economia está intimamente ligada aos Estados Unidos. O Banco Mundial também alertou que o investimento estrangeiro direto caiu 35% nos últimos 10 anos na América Latina. Algumas nações latino-americanas têm salários mais baixos do que a Ásia, mas os impostos e o custo do capital para produzir são mais altos, enquanto a confiança na estabilidade política e institucional caiu.
O relatório recomenda que os países aproveitem oportunidades como a demanda por energia verde e o chamado nearshoring, ou seja, a realocação da produção para lugares mais próximos do que a Ásia, um processo que já está beneficiando o México. A polícia de Israel anunciou a detenção de mais de 350 pessoas durante confrontos violentos na madrugada desta quarta-feira na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, ao mesmo tempo que o movimento Hamas convocou os palestinos a comparecer ao local para defender o emblemático templo muçulmano. De acordo com autoridades do Estado judeu, a tensão escalou depois que agitadores mascarados entraram no templo com paus e pedras para perturbar a ordem pública. A polícia israelense divulgou um vídeo que mostra explosões do templo que pareciam ser provocadas por fogos de artifício. O movimento islâmico Hamas, que governa a faixa de Gaza, denunciou o episódio como um crime sem precedentes e convocou os palestinos da Cisjordânia ocupada a comparecer em massa à mesquita de Al-Aqsa para defendê-la. A Jordânia, que administra os locais sagrados muçulmanos de Jerusalém, condenou a situação e pediu às forças israelenses que se retirassem imediatamente da mesquita. Após os confrontos em Al-Aqsa, vários foguetes foram disparados a partir do norte da faixa de Gaza em direção ao território de Israel. Em represália, o exército israelense executou ataques aéreos contra o que afirmou serem instalações militares do Hamas na faixa de Gaza, onde dezenas de pessoas haviam protestado horas antes. Os manifestantes queimaram pneus e prometeram defender e proteger a mesquita de Al-Aqsa. A violência provocou quase 110 mortes desde janeiro e foi retomada no fim da semana passada, após uma calma relativa que era observada desde o início do Ramadã, em 23 de março. O ex-presidente americano Donald Trump criticou a decisão do tribunal sobre seu indiciamento durante um discurso para os seus apoiadores na Flórida. Trump disse que a decisão representava um insulto para o país. Foram as primeiras declarações públicas após comparecer, horas antes, a um tribunal de Nova York. O republicano criticou seu indiciamento por um caso de pagamentos para encobrir vários escândalos pessoais. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer na América. Nunca pensei que pudesse acontecer. O único crime que cometi foi defender destemidamente nossa nação daqueles que procuram destruí-la. Desde o início, os democratas espionaram minha campanha. Lembram disso? Eles me atacaram com investigações fraudulentas. O magnata classificou seu indiciamento como um insulto ao país. O ex-presidente dos Estados Unidos foi indiciado com 34 acusações criminais de falsificação de registros contábeis decorrentes de 3 casos de suborno antes das eleições. Trump se declarou inocente das acusações criminais. O magnata poderá sentar no banco dos réus a partir de janeiro de 2024 e se tornar o primeiro ex-presidente americano a enfrentar um julgamento criminal. E encerramos essa edição com uma boa notícia. Tem novidade para os observadores do céu. A chamada Superlua Rosa ficará visível nesta quinta-feira em todo o Brasil. De acordo com a Agência Espacial Americana, durante essa madrugada, a lua cheia terá uma aparência mais brilhante e aparentará ser bem maior do que estamos acostumados a ver. O fenômeno acontece porque o nosso satélite está alcançando um dos pontos mais próximos da Terra, em sua órbita chegando a aparecer até 30% maior. Apesar de se chamar Superlua Rosa, durante sua aparição, a Lua não apresenta nenhuma mudança de cor. Esse nome foi dado por povos nativos americanos porque as rosas desabrocham por lá, principalmente nesta época do ano. Ficou curioso para acompanhar o fenômeno? Então não perca, fique atento porque aqui no Brasil a Superlua Rosa ficará visível por volta das 4h30 da manhã desta quinta-feira. E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais informações ao longo da nossa programação. Tenha um excelente fim de tarde.